Olá a todos, bem-vindos então a mais uma edição do Gratinado no Forno. Connosco temos o Luhiro e eu sou o vosso anfitrião Gratinado. Hoje vamos falar do filme Mononoke Hime, ou, em português, A Princesa Mononoke. Este é um filme de fantasia japonês dirigido por Hayao Miyazaki e produzido pelo Estúdio Ghibli. Estreou mundialmente em 1999. E esta história, então, fala-nos da aventura de Ashitaka, um príncipe guerreiro, que teve a sua vila atacada por um javali demónio. Depois de ele tomar conta da situação, ele viaja até à Floresta Sagrada para compreender o que se está a passar. Ao chegar a esta floresta, depara-se com uma vila que está a produzir ferro à custa dos recursos dessa floresta e da montanha. No percurso até lá, encontra Sun, uma rapariga criada por lobos que querem então proteger a floresta. O que se segue e o que acontece a seguir é uma história da natureza contra a humanidade, onde Ashitaka e Sun têm um papel crucial a desempenhar. Começamos então por falar deste filme e uma coisa que é logo que se destaca no filme é o quão antigo o filme é. Como eu disse, ele saiu em 1999, mas na verdade ele saiu alguns anos antes no Japão. E isso é algo que nós nos deparamos logo e que nós apercebemos logo quando vemos o filme. Sim, eu também notei isso. Como é óbvio, este filme já é um bocadinho antigo. Eu acho que saiu mais cedo no Japão, se não me engano, foi em 1997. Mas a verdade é que quando uma pessoa começa logo a ver o filme, pronto, sabe que pronto, já não tem nada a ver com o tipo de animação que temos hoje em dia. Sim, por exemplo, lá está, os traços são mais leves, há toda aquela questão de, por exemplo, uma coisa que me admirou muito foi, em nenhuma parte do filme eles mencionam o nome do filme, ou por exemplo, não acontecem aquelas sequências a que estamos habituadas, em que depois nos apresentam o título do filme. Por acaso foi uma coisa que eu reparei que este filme não fez. E este filme tenta, pronto, sendo mais antigo, eu acho que eles estão mais habituados a simplesmente mostrar a própria história, do início ao fim, sem ter qualquer tipo, pronto, um enxerto só mesmo dedicado a uma certa coisa. Eu acho que sendo mais antigo, eu acho que tentam fazer estes filmes mais seguidos. Sim, é algo que definitivamente se nota ao longo do filme, esta então, de certa maneira, característica de ser então antigo, é algo que está visível em todo o filme. E, como eu referi, esta história começa-nos então pela vila do Ashitaka a ser atacada por um javali demónio. E nós logo ali nos apercebemos então que há algo que está errado e há algo que se está a passar, neste caso, com a natureza. Então acho que Taka no início começa com, pronto, com o seu alce vermelho a fugir, de certa maneira. No início dá-nos a entender que está a fugir de alguma coisa. Uma coisa que ele não sabe o que é. Mas cada vez que se aproxima mais da sua própria vila, está a tentar proteger, dá conta que é então esse tal demónio que está... Pronto, que na verdade é um javali que está a ser possuído, pronto, por um demónio. E então quer destruir a vila. E depois ele tenta então defendê-la, né? Sim, ele tenta defendê-la e é o que eu digo, é curioso ver, porque é o que eu digo, eu por acaso não estava à espera, sendo este um filme, né, do estúdio Ghibli, que é uma coisa, que é um filme assim que debate tópicos, quer dizer, eles debatem vários tópicos e nós já falámos, por exemplo, do Castelo Andante aqui no nosso podcast e ainda planeamos falar de mais. Mas normalmente não incidem sobre tópicos tão, como é que eu hei de dizer? Eu não diria chocantes, mas, por exemplo, o facto, quando nós vemos o javali, por exemplo, a ser possuído, é algo bastante visual e visceral. Nós temos uma reação bastante adversa a ver aquele monstro mesmo. E acho que isso também é o objetivo deles. Mas é algo que eu vou ser honesto, não estava à espera de ver num filme da Ghibli e, sobretudo, logo nos primeiros minutos. Sim, às tantas é um bocado mais chocante, mas eu acho que pronto, o Estúdio Ghibli gosta sempre de entrar naquela parte da fantasia, mas aqui aquele tal chocante que tu estás a falar é porque às tantas o javali, a maneira visual de mostrar que ele estava possuído, é que no início nem dava para perceber que era um javali porque ele estava, parece que coberto de larvas pretas, mesmo assim um bocadinho nojento de ver até, porque, Sim, sim, é verdade. porque mas era porque aquilo basicamente cobria-o e nem dava para ver a forma de javali, até parecia uma aranha a andar no início. Mas depois notas que o Ash está a tentar defender a vila, a tentar matá-lo de certa maneira. Começas a ver que na verdade estava um javali por debaixo daquelas larvas todas. Sim, e lá está. Isso é aquele momento chocante em que tu te apercebes que está aqui uma coisa viva por dentro, porque no início, lá está, parece um monstro, não se sabe o que é. Mas depois apercebes que não. Pois.
é um javali que está ali dentro. E depois ele até próprio refere, começa a tratá-lo como se ele fosse uma entidade, lá está, um deus. E nós sabemos logo ali, ou pelo menos a história dá-nos logo a perceber, que, ok, esta tribo ou estas pessoas têm um grande respeito pela natureza e o facto de ele estar a tratar, mesmo assim, mesmo estar a tratar este demónio como um deus, mesmo sendo um deus do mal ou um demónio, mostra-nos já ali que a vila dele e a cultura dele valoriza bastante a natureza. Depois nós temos então, por exemplo, a chama, ou a anciã, de certa maneira, da vila, que preocupa-se então com essa parte da religião, ou essa parte da conexão com os deuses. Deuses que neste caso vão ser deuses da natureza, que têm então aparências de animais. Neste caso podem ser pronto, javalis, lobos e outros tipos de animais que possam existir. E então, de certa maneira, a xamã tenta, tenta comunicar com o javali e pede-lhe desculpa por tudo o que possam ter feito, porque a verdade é que aquilo era um demónio, de certa maneira, era um deus mau que apenas estava a trazer desastre à vila, não é? Sim, exatamente. É o que eu digo. Aqui também nós vemos aquela cultura, se eu não me engano, do próprio shintoísmo do Japão. E em que eles têm, há um deus em cada coisa. E eles ali naquele caso, esse deus era um deus da natureza que tinha sido um javali, mas que agora estava possuído e por isso era um demónio, mas não deixava de ser uma criatura da natureza, ou seja, uma criatura com importância e com valor. Exato. Ele, da maneira que depois tenta então livrar-se dele, prontos, a verdade é que o javali, depois de levar com duas setas nos olhos, revela-se e, pronto, ele diz mesmo que é um demónio e acaba por morrer. A carne dele começa mesmo por queimar e sobrar só o esqueleto. Sim, e então aí eu acho que eles depois fazem aquela transição ou mostram-nos logo o que é que se passou e ele encontra então uma bola de ferro ou uma bala, vá, mas nós na altura não sabemos, é uma bala de ferro que está dentro dele, do javali, ou pronto, que saltou na parte dos ossos. Ele ao encontrar esta bala permite-nos já de certa maneira antever os temas que se vão debater aqui neste filme ou que vão estar aqui em contraste. Que lá está, nós sabemos que o ferro está ligado ao homem, à humanidade, e sabemos que por outro lado o javali está ligado à natureza. E então já nos dá a entender quais vão ser as temáticas do filme logo aqui no início. Pois, exato, então quer dizer que, sabendo então que o ferro está ligado com a humanidade, então quer dizer que a humanidade, sabendo, pronto, que tinha a tal bola de ferro dentro do javali, quer dizer que então a humanidade já está a interagir com a natureza e provavelmente não é de uma forma positiva. Sim, nós até vemos que quando ele é, sem querer é apanhado pelas tais larvas que saem do javali e nós sabemos que depois ele fica então com uma mancha negra na mão, com uma ferida enorme e lá está. Vemos então aqui, de certa maneira, conseguimos ligar isso ao pedaço de ferro que estava dentro do javali e sabemos, e o filme dá-nos a entender que então aqui a humanidade representou o mal da fita. E então o Ashitaka, a nossa personagem principal, é apanhado então também pronto, por essa doença, se podemos dizer, no braço. Uma ferida que vai ficar até ele morrer. Até a própria Chama lhe diz que já não há nada que se possa fazer, pelo menos dentro da vila, e o melhor seria aventurar-se para o oeste para ver se encontrava alguma coisa que podia livrar dessa maldição. Exatamente. E é quando então ele começa aqui a jornada, e é quando o nosso, não é, o herói da história começa então a jornada para então procurar os males que estavam neste momento a assombrar a aldeia dele, quando a aldeia dele, na verdade, estava escondida no meio escondida, por assim dizer, estava isolada do resto da sociedade, porque eles tinham um estilo de vida diferente, e de repente agora havia males, lá está, causados por humanos, que já estavam a começar a ameaçar a existência dele e a cultura dele. Então temos aqui a nossa personagem principal a ir, a embarcar então nesta aventura para, aqui neste caso, o desconhecido, mas nós sabemos em princípio que há de ter alguma coisa a ver com esta dualidade da floresta e do homem. Sim, ele então, quando sai da vila, a primeira coisa que ele até começa a ver é que já está a existir guerras. Pelo quê? Não sei. Mas acho que podemos já começar a tentar perceber que às tantas está pelo tal ferro, não é? Que é uma coisa que parece já estar presente. E então, nesta viagem, ele
ele não sabe para onde ir, não sabe onde é que tem que ir para pontos, livrar-se da sua própria maldição, mas terá algum guia também para o ajudar. Sim, e há uma coisa que acontece logo e que depois reforça esta ideia de que a doença que ele tem no braço não é só uma doença, é também, de certa maneira, um espírito maligno. Pelo menos eu encarei desta forma, porque no início, quando ele foge, quando vê pessoas a serem atacadas por samurais e por outras coisas, ele lança, não é, uma flecha contra algumas delas e eu até achei cómica a maneira como ele mostra, porque simplesmente arranca, quero eu dizer, os braços das pessoas e decapita uma pessoa, mas de uma maneira visual, mas por outro lado sem sangue, sem nada. Eu acho que eles fizeram um bocado isso para mostrar que o próprio braço lhe estava a conferir aqui poderes, ou seja, o espírito que ele tinha no braço, lhe estava a conferir aqui certos poderes que o faziam às vezes agir de maneiras que ele se calhar não queria, mas que ele era obrigado. Sim, conscientemente eu acho que ele então tinha estes poderes demónicos que quando tentava, pronto, usar as setas, em vez de, pronto, perfurar, né, que é o que uma seta faria, a verdade é que parece mesmo que corta membros com facilidade, o que é uma coisa que não faz muito sentido. Claramente ele tinha algum poder naquele braço que antes não tinha. Sim, por acaso foi algo que me chamou a atenção que eu queria falar, porque lá está, logo no início uma pessoa percebe-se do género. Então, mas ele lançou uma flecha contra eles e arranca-lhes um braço ou arranca-lhes assim a cabeça. Não faz sentido. Eu até achei cómico, mas pronto, mas mostra-nos então aqui já, de certa maneira, também o próprio poder deste espírito que ele tem, ou do demónio que ele tem, por assim dizer, no braço. Sim, exato. E então depois ele, depois de aventurar-se, chega a tal, acho que era uma aldeiazita, em que, pronto, ele precisava descansar numa noite, não é? Então ele tem que comer em algum lado. Eu acho que nessa aldeia ele tenta trocar arroz por uma pequena pedrinha de ouro. E essa pedra de ouro é-lhe negada, né? Ou seja, a mulher não quer trocar a pedra de ouro porque ela desconhece o valor que essa pedra de ouro tem, e o que acaba por acontecer é que aparece uma pessoa, uma personagem que diz: mas isto é ouro, isto é super valioso, isto vale no mínimo 3 sacos de arroz, e de repente já toda a gente queria o ouro. E pronto, o que acaba por acontecer é que então depois essa personagem torna-se amiga da nossa personagem principal, do Ashitaka, e acaba por então lhe fornecer as informações de para onde é que ele tem que ir, ou pronto, neste caso, acaba por lhe dar algumas indicações daquilo que está a acontecer cá fora, no mundo cá fora, por assim dizer. Sim, exato. Ele então depois acho que o orienta para ir para uma floresta, se não me engano. Mas também é um bocado irónico, se pensarmos bem, algumas vilas, de certas maneiras, estarem a ser, pronto, não é ignorantes, né? Mas não terem este conhecimento pronto, do valor do ouro, porque sendo um filme que às tantas vai abordar tanto, pronto, esta era do ferro e como o ferro tem a sua utilidade, é esquisito também ver que existe também, pronto, aldeias em que desconhecem mesmo o valor disto, é uma coisa totalmente à parte. Sim, até acaba por contrastar com aquela coisa de, sendo o ouro um produto da natureza, um recurso natural, até é estranho as pessoas depois não reconhecerem o valor que uma coisa da natureza tem, ou seja, acaba por reforçar de certa maneira, se calhar subtilmente e sem intenção de o fazer, mas que mostra realmente o quão as pessoas desconhecem o valor e o potencial da natureza. É verdade então que o mostra, porque essa pessoa, a não conhecer isso, é, lá está, reforça a ideia que o filme está a tentar mostrar já desde o início, que as pessoas estão um bocado desconectadas da natureza. Sim, de certa maneira também materialistas, porque se formos a ver, só se preocupam com o ouro porque equivale a 3 sacos de arroz. Sim, aí eu diria materialista depende, porque aqui o parte do saco de arroz não é um material, é mais um recurso necessário. Ele então, depois desta situação, continua a sua jornada para a floresta, e é então que nós depois começamos a ver outra faceta que nos é apresentada então aqui no filme, que é a parte da Vila de Ferro. Não nos mostra já a Vila de Ferro, mas mostra-nos uma personagem com armas e, de certa maneira, canhões. São armas de fogo, essencialmente, com bois a transportarem as coisas, e vemos então esses bois a serem atacados por lobos. E vemos então essa mulher a tentar defender a sua equipa e a sua caravana de bois, porque vemos que está a levar aquilo que esses bois têm algum recurso precioso que está neles, ou que tem alguma coisa necessária que ela precisa, e então
vemos aqui, de certa maneira e já nos apercebemos, que os lobos estão a atacar isso e ela está a tentar perceber. E nós então ficamos aqui já com a ideia de que há alguma coisa que está aqui a acontecer, há aqui algum conflito. Pois, então nós temos esses lobos já a atacar e vemos que, pronto, nesta área onde eles estão a atacar, a floresta já quase nem parece uma floresta, parece uma montanha mesmo já sem árvores, sem nada. Por isso dá um bocado para entender que estes lobos então também querem proteger o seu habitat, querem proteger esta floresta. Exatamente, e depois então continuamos a ver a história, né, onde vai, e acabamos então por o nosso personagem principal, o Ashitaka, a encontrar algumas pessoas que acabaram por cair para o rio e que tinham sido, pronto, algumas casualidades dessa guerra e acabaram, ou dessa pequena rixa que houve entre os lobos e a caravana de bois, e eles então encontram essas duas pessoas no final do rio, mas não encontra só essas pessoas. Mas ele depois vê então também aqui a nossa personagem que vai aqui de certa maneira representar também o contacto com a natureza, que é a Sun, neste caso, ou também a própria intitulada a Princesa Mononoke. E nós vemos-la então a tirar o sangue do lobo e pronto, isso mostra-nos já aqui a relação que ela tem com os lobos e de certa maneira a própria relação que ela tem com a natureza. Sim, exato, o lobo então nesta batalha também certamente levou uma bala e a Sam de maneira também está a tentar sugar o sangue do lobo para ver se também consegue sarar de certa maneira. Um, mas sim, ela certamente tem uma relação com o lobo e a verdade é que a estaca, acho que naquela altura que a viu, parece que ficou assim meio que deslumbrado com ela mesmo, porque devia achá-la bonita e isso. E a verdade é que ela parece não ligar muito a ele, às tantas, porque como os humanos então estão sempre a destruir a floresta e ela está ligada com ela deve ter assim um certo ódio pelos humanos. E que neste caso nem sequer é merecido, porque nós sabemos e temos, não é, visto ao longo da história, pelo menos até agora, que o Ashitaka é uma pessoa que respeita acima de tudo a floresta e a natureza. Sim, se nós tivermos que colocar o Ashtaka de certa maneira, se, prontos, se gosta mais da humanidade ou prontos, da entidade da floresta, a verdade é que ele é uma pessoa neutra. Eu acho que ele apenas quer ver prontos, tudo junto e não propriamente foca mais de um lado do que no outro. Claro, até porque a própria cultura dele, lá está, apesar de serem humanos, mantiveram sempre o respeito às criaturas da floresta. E eu acho que ele também sente ligação, uma certa ligação por ela, porque ele próprio tem então o seu alce e ela tem o lobo, ou seja, parece que há ali já uma ligação com a natureza que ambos partilham através dos animais que são mais próximos deles. Eu aqui acho que de certa maneira, acho que esta dualidade está bem empregue, porque vemos então já aqui algumas similaridades entre os dois. Sim, exato. Ou seja, eles até de maneira podem estar, diremos, num mundo diferente, né? Que ela, de certa maneira, vive no mundo da floresta e ele viveu com humanos. Ela foi criada por lobos, né? E ele criado por humanos. Mas a verdade é que os dois até têm ideias parecidas, não totalmente iguais, mas querem realizá-las de maneiras diferentes. Exatamente. E então, o que depois acaba por acontecer, não é? Ele conhece então a Sun depois eventualmente sai, foge com os lobos, foge, pronto, desaparece, e ele efetivamente começa a atravessar a floresta, e é curioso porque as próprias pessoas que estavam com ele diziam: ai, nós nunca vamos conseguir encontrar a saída da floresta, porque isto, porque aquilo, mas lá está. Ele, vendo as crianças da floresta, os Kodama, se eu não me engano, essas pequenas criaturas começaram a guiá-lo e efetivamente ele consegue sair da floresta. E é uma coisa aqui já curiosa porque mais uma vez então reforça-nos a ligação, até de certa maneira a ligação espiritual que o próprio Ashitaka tem com a floresta e com os espíritos que nela residem. Pois, exato, é que às tantas fossem só essas pessoas que ele encontrou no rio a andar pelo meio da floresta, mais provavelmente ficavam perdidos pronto, do que o que aconteceu com o Ashitaka, que neste caso as tais crianças da floresta estavam certamente pronto, a guiá-lo para o fim dela. E eventualmente então eles depois chegam aqui à nossa outra faceta que eu estava a falar, à nossa outra entidade que é a Vila de Ferro.
E aqui ele então chega, entrega às pessoas, toda a gente ficou super duvidosa dele porque não conseguiam acreditar que ele tivesse trazido as pessoas pela floresta. Eles próprios falam disso. E então aqui é-nos dado a conhecer este outro mundo, o mundo da humanidade, o mundo aqui do ferro. Pois parece que aqui então é mesmo a idade do ferro e esta vila aí que se foca mesmo na produção do ferro, é mesmo tudo à base do ferro, tem uma forja gigante. Esperamos então que a pessoa que controla tudo, que era a senhora Eboshi. Sim, e é curioso trazeres aqui falarmos então da senhora Eboshi, porque ela é mesmo ela que controla tudo. Aliás, nós vemos até pelo filme e pela aldeia que a senhora Eboshi é uma senhora que respeita muito os indivíduos e tanto homens e mulheres ali são tratados de maneira igual ou de certa maneira ela até reforça o papel das mulheres porque nessa aldeia as mulheres fazem trabalho importante, tão importante como o dos homens, e eu acho que isso, para a altura que este filme saiu, que é antes de 2000, é realmente algo que, de certa maneira, foi muito bem empregue e muito bem, foi feito para reforçar aqui o papel da mulher, numa altura em que se calhar as animações e os diferentes filmes não o fariam de uma maneira tão aberta. E eu por acaso acho que aqui, e este filme tem aqui então este mérito por pensar já de uma maneira tão desenvolvida e tão, de certa maneira mesmo inteligente, a mostrar então aqui o papel da mulher tão importante como o do homem. Aliás, a própria senhora Eboshi é uma, lá está, a senhora que toma conta de tudo, é uma mulher forte, independente, que merece o respeito tanto como as outras personagens do sexo masculino neste filme. E acho que isso aqui, o filme mostra isso mesmo muito bem e sobretudo acho que merece ser congratulado, sobretudo pela altura em que saiu. Exato, e eu acho também muito divertido ver da maneira que elas agem, porque como tu me disseste, elas parecem mesmo independentes, o que é muito bom de ver. E às vezes até parece que elas têm mesmo o poder, elas conseguem, elas que, se lhe pedirem alguma coisa, elas conseguem fazer, não precisam de mais nada. É mesmo a definição de independentes que está muito bem caracterizada aqui. Exatamente, é refrescante. É uma coisa que é muito refrescante. E aqui vemos também um dos outros méritos da senhora Eboshi, que é então, ela tem pessoas com lepra, todas cobertas com ligaduras, mas mesmo assim ela trata-os com dignidade. E eu acho que isto aqui mostra-nos já então também uma das características desta personagem que ao mesmo tempo reforça e pronto, e vai contrastar com algumas outras coisas que nós vamos ver a seguir. Mas outra coisa que eu também acho importante então aqui referir é que quando ele chega à cidade e nós depois então vemos a destruição que estava a ser causada antes e o que é que acontece agora, acho que a pessoa que está a ver, o espectador, fica um bocado então confuso. Porque por um lado eles estão a destruir a natureza, mas por outro também estão a criar, ou a pessoa que está à frente disto tudo tem uns ideais certos e portanto uma pessoa fica na dúvida de será que eles estão errados? Será que estão certos? Quem é que aqui é o verdadeiro mal da história? Mas aqui às tantas está sempre aquela coisa do ganhas um bocado, mas tens sempre que perder alguma coisa em troca. Aqui então serão os humanos sempre a ganhar, porque eles estão a criar este ferro, a criar estas armas. Podem, prontos, criar outras coisas e ela nota-se que sabe comercializar e tem muitas ideias, mas a verdade é que aqui a floresta também está a perder. Mas como tu dizes, às tantas uma pessoa não consegue ver às tantas qual é, pronto, o que é bom, o que é mau. E às tantas por isso é que também é bom ter esta personagem principal, o Ashtaka, ter um papel tão neutro de querer que a humanidade e a floresta, pronto, vivam em conjunto em vez de estar sempre a tentar pronto, entrar em guerra. Por acaso esse aspecto que tu falas acho que é central para isto, porque efetivamente o Ashitaka serve-nos aqui então de pessoa neutra, o júri neutro, que vai então julgar por um lado tanto a senhora Eboshi e os seus ideais de produzir ferro e avançar a humanidade, como por outro lado a Sana, a princesa Mononoke, e os ideais dela de proteger a floresta e destruir os humanos, na ideia dela. E então isso acaba por ser aqui o nosso conceito do filme, e eu acho que nós quando então estamos nesta fase do filme percebemos um bocado mais sobre o que é que este filme então nos está aqui a tentar mostrar. Esta dualidade então da natureza e o homem e o progresso do homem que inevitavelmente
destrói sempre a natureza. Pois, é uma coisa que acho que é sempre presente. E nesse filme, às tantas, tentam, pronto, representar isso, tentam fazer um apelo a esse tipo de situação. Porque uma das coisas que comparam muito este filme é. Eu vou trazer já este assunto porque estamos aqui a falar um bocado do conceito e muita gente compara isto ao perigo das alterações climáticas e do próprio, né, do aquecimento global. E este filme, de certa maneira, mostra isto noutras alturas, claro, noutro contexto histórico. E este filme, então, debate esses temas e eu não sei até que ponto se essa comparação realmente aqui faz sentido ou se é talvez puxar um bocado mais pelos temas do filme. Eu acho que não seja muito puxar, porque a verdade é que, como eu disse, também é uma coisa sempre muito presente. E a verdade é que tem, pronto, isto tem que ser visível, tem que ser levado aos olhos de uma pessoa para se aperceber que isto é de facto uma coisa que está a acontecer e tem que se perceber se é uma coisa má ou boa. Uma pessoa tem que fazer uma decisão e, pronto, no final decidir de certa maneira de que lado está ou como a nossa personagem principal, de uma maneira neutra, que tem que tentar hum, viver em conjunto. Claro, e então o que acaba por acontecer é depois desta estadia do nosso personagem principal nesta Vila de Ferro, eventualmente a princesa Mononoke ataca e entra na vila. E depois então segue-se uma cena, uma sequência, não é, clássica de perseguição, até que a princesa Mononoke encontra a senhora Eboshi e logo ali temos então um grande confronto. Não só um confronto entre elas físico, uma pequena rixa, como também temos um confronto de ideologias. Porque, por um lado, a senhora Eboshi representa a humanidade e o desenvolvimento dos humanos, a progressão, tudo isso. De certa maneira, ela até representa a industrialização, não é? E por outro lado, temos a princesa Mononoke, é a Sun, que defende exatamente o oposto, defende a natureza e a preservação e conservação da natureza. Sim, aqui então é aquela altura em que parece que o demónio que estava no braço direito do Ashitaka parece que se liberta, ou pelo menos que com mais controlo do braço, e ele então usa para de certa maneira parar essa batalha entre as duas ideologias. Reforçando outra vez o papel neutro que ele tem. Exato. Então ele consegue de certa maneira parar, acho que põe as duas pessoas inconscientes, a Iboshi e a San, e ele decide então ir para a floresta com a San, sendo que até levou com um tiro a tentar, pronto, a tentar levá-la para a floresta, ele leva com um tiro na barriga, porque a verdade é que pronto, as pessoas da vila ficaram meio que chateadas ao pôr a Iboshi pronto, inconsciente, não é? Então ele leva o tiro, mas é esquisito porque ele parece que nem reage e porque aquele braço às tantas estava-lhe a dar tanta força que ele ali conseguia fazer tudo. E era também a tamanha força que ele até consegue levantar um portão da vila que é a entrada, e que normalmente é preciso 10 pessoas para conseguir levantá-lo. Exatamente, ele aí, acho que realmente nós temos aqui, lá está o efeito do monstro ou do demónio que ele tem no braço, que nós já tínhamos visto anteriormente quando ele lançava então as flechas. Ali acho que é isso, é o demónio que ele tem no braço que lhe permite aguentar o tiro que ele levou, porque ele efetivamente nós apercebemos que ele teve para morrer ali, ou efetivamente ia morrer brevemente. E depois foi também isso que lhe permitiu levantar o portão gigantesco da própria vila. E o que acaba por acontecer é ele efetivamente salva e para então esta pequena confronto que a Sun e a senhora Eboshi tiveram, mas depois a própria Sun, a princesa Mononoke, leva-a então para o centro da floresta, para uma certa ilha onde nós percebemos efetivamente que o Ashitaka vai morrer brevemente, ou se não, se é que ele já não está morto. E é aí então que nós nos deparamos com outra personagem muito fundamental para o contexto da história, que é o espírito da floresta, como lhe chamam. O caminhante noturno, se eu não me engano. Este é o caminhante noturno que também é o deus também um deus da natureza, que é o deus, que é um veado, é o deus veado. E este deus veado durante a noite tem então esta forma de caminhante noturno. É um espírito gigante que, pronto, gosta de caminhar e quando chega a uma certa hora,
será amanhã. Ele então volta para a floresta, normalmente, e consegue-se ver então a forma do espírito gigante a transformar-se num veado. Um veado que até aparece de uma maneira um bocadinho cómica. Sim, a cara dele é realmente. É uma das coisas que este filme, eu tenho que admitir, por vezes parece-me mesmo bizarro, porque lá está, por causa destes incidentes da cara dele, por exemplo, do facto de ele cortar assim também no início, lançar as flechas e cortar os braços e os membros às pessoas, e a próprio no início o demónio javali, tudo isto contribui aqui para esta sensação de que a natureza é algo místico, é algo estranho, que às vezes nós ficamos na dúvida se são também bons ou maus. E, por exemplo, esse viado com essa cara, tu ficas um bocado na dúvida de o que é que ele faz. Ele é bom, ele é mau? Será que ele vai salvar a nossa personagem principal? A cara dele quase que parece um macaco, não é? Sim, sim, sim. Mas sim, a nossa personagem, pronto, este veado, este deus veado. Mas aquilo que tu também disseste pronto, da natureza parecer uma coisa mística, também depende, né? Porque nós então temos a aldeia do Ashitaka que parece estar em conexão com a natureza, ou seja, eles devem perceber disto minimamente, enquanto a verdade é que existe esta outra parte pronto, da humanidade que é um bocado ignorante ao facto da natureza ser mais para lá do que árvores e animais. Exatamente, e depois é também depois quando nós nos encontramos com aquelas. Porque enquanto ele depois está a ser revivido, porque efetivamente o que esse viado faz, não é? É o deus da vida e da morte, e encontra o Ashitaka e efetivamente revive-o. Aliás, até há uma planta que está ao pé dele que morre e ele ao mesmo tempo, por assim dizer, não sei se é intencional ou não, ele ganha vida. Eh, e depois, mais tarde, realmente, a princesa Mononoke diz: olha, tu foste revivido, tens, porque o deus da morte, não é? O espírito da floresta, queria que tu vivesses, por isso tu tens ainda um papel a cumprir. E, e pronto, e essa. Mas nós ficamos sempre na dúvida, que é o que eu digo, eu acho que este filme faz muito bem, se a própria natureza é boa ou má. Mas nem sei se essa é uma questão que nós devemos fazer, porque a própria natureza, ela age naturalmente. Ou seja, será que há maldade naquilo que a natureza faz? É isso que eu estou a tentar dizer. Em relação a isso, eu acho que se pensarmos bem, acho que se baseia sempre em instinto, se pensarmos bem. É que os animais baseiam-se em instinto. Toda a gente que nasce acaba sempre por basear-se no instinto. E é por isso que também este veado não é por ser a natureza que ele dá a vida. É por ser a natureza que ele também consegue tirar ou dar a vida. É uma coisa que ele faz em instinto, é uma coisa que se baseia às tantas em certas regras, tal como um instinto, para pronto, seguir em frente para tentar fazer algo. Sim, ou seja, esta natureza é mais instintiva e não tem tanta maldade no pensamento das coisas que faz e faz as coisas simplesmente instintivamente. E nós depois também vemos isso, porque a partir dessa parte no filme nós começamos a perceber que a senhora Eboshi quer um confronto final então com a floresta e quer um confronto final com esse espírito da floresta. E o que acontece é que nós vemos na parte dos animais, vemos os javalis, mais uma vez, e vemos que eles são super instintivos e querem destruir os humanos só porque sim. E depois também vemos outra raça que é os macacos, que eles até são representados de uma maneira, mais uma vez, é que não é só bizarra, vemos também estes macacos que têm um aspecto um bocado horrendo e horroroso. Não é horroroso a palavra certa, mas tem aqui um aspecto mesmo medonho. É isso. E isso é interessante, então, mais uma vez, aqui o filme a mostrar-nos esta outra faceta da natureza que nem sempre é positiva. É também esta questão aqui do instinto e da incerteza que às vezes nós temos em relação à natureza. Sim, parece que dentro da natureza também há o seu lado negro que uma pessoa desconhece. Estes macacos, então, quando a primeira vez que aparecem, estão a plantar árvores, as árvores que propriamente os humanos tiveram a cortar, mas é verdade quando eles aparecem, pronto, num diálogo entre os macacos e os lobos, ou seja, dentro da natureza, só se vê a silhueta porque eles então só aparecem assim meios pretos, é ao luar da noite. E a verdade é que eles falam de uma maneira também um bocado robótica, meio que esquisita, porque pronto, a verdade é que eles estavam sempre a queixar-se
vocês só vieram para aqui trazer o mal, e nem é para os humanos isto que eles dizem mesmo aos lobos, vocês só vêm trazer o mal, não conseguem proteger a nossa floresta, só queriam pronto, que eles saíssem daqui. Mas claramente eles também odiavam os humanos. Ou seja, mostram-nos aqui este lado mais sinistro e mais trágico e sombrio da natureza, que é algo que o filme, mais uma vez, já nos começa então aqui a mostrar o lado de lá da natureza, tal como antes nos tinha mostrado o lado de lá do desenvolvimento humano quando estávamos na Vila do Ferro. Sim, ou seja, também existe sempre, pronto, como eu disse, o tal lado negro, tal como os humanos, de certa maneira, pode haver um traidor entre eles. A verdade é que na natureza eles podem se juntar para tentar lutar contra os humanos, mas há sempre alguns que discordam em algumas ideias. E, efetivamente, este filme é bastante rico em personagens contrastantes e com diferentes paralelismos também ao mesmo tempo. E ao longo do tempo, lá está, nós vamos apercebendo um pouco mais do que é que são os verdadeiros objetivos de cada personagem. E, a meu ver, este filme, uma coisa que faz muito bem, lá está, é não apresenta personagens só com uma dimensão, por assim dizer. Tudo bem, podemos até certo ponto dizer que a nossa personagem principal e a princesa Sun, a princesa Mononoke, são de certa maneira personagens focadas, mas também têm uma riqueza, como por exemplo a senhora Eboshi, que são personagens, lá está, complexas, não têm só uma coisa em mente, ou se têm, não se traduz facilmente só em ações. Ou seja, o que eu quero dizer é, por exemplo, a senhora Eboshi, que é uma das minhas personagens favoritas, ela por um lado preocupa-se com os valores humanos, preocupa-se com os leprosos, com as mulheres, com essa tal questão da igualdade da vida, mas por outro despreza a natureza porque a vê como uma muralha, não é? Que está ali a impedir que ela passe. E isso é algo que eu acho que traz muito à história. A senhora Eboshi então vê a floresta como uma muralha, mas ao mesmo tempo a floresta vê, de certa maneira, a Eboshi como pronto, um desafio ou alguma coisa que têm que ultrapassar se quiserem voltar a ser pronto, voltar a ter a floresta como era antes. Mas a minha personagem então que eu gostei mais então será a mesma Princesa Mononoke. Só porque ela é assim um bocadinho. Pronto, como é que é dizer? Uma pessoa não sabe muito sobre ela. E eu acho que isso também ajuda a criar pronto, uma personagem assim um bocadinho mística, um bocadinho interessante. Porque a verdade é que ela é metade loba, metade humana. Ela não é nenhum ser que uma pessoa possa definir. Ela tem uma aparência humana, mas a verdade é que ela, pronto, nasceu com os lobos, foi criada com os lobos e é filha do Lobo Deus. Ou seja, o que é que isto faz dela? É o que eles dizem sempre. Ela é mesmo uma incógnita que uma pessoa quase nunca sabe o que dizer. E até ela, às vezes, não sabe muito bem dizer o que é que ela é. Ela diz que é loba. Mas a verdade é que também é um bocado humana. E isto então fica um bocadinho interessante vê-la também tentar descobrir o que é. Sim, lá está, mais uma vez, é uma personagem que pode parecer um bocado só com uma dimensão, mas depois tem toda essa dualidade da humanidade e a parte animal nela, que ela própria vai mostrando esses conflitos ao longo do filme, porque depois o próprio Ashitaka, não é? Acentua esses conflitos internos que ela tem, de será que eu sou humana, será que eu sou um lobo ou loba? Fica então sempre essa questão com ela. E eu devo dizer, lá está, eu gostei da senhora Eboshi, como é uma das minhas personagens favoritas, mas eu também acho que este filme, de maneira geral, todas as personagens são bastante interessantes. E acho que, por exemplo, também o Ashitaka, a própria personagem principal, merece aqui algum reconhecimento na própria. Lá está, nos ideais que ele partilha e na maneira de ser dele, que é. Ele age de uma certa maneira sempre honrado, com honra. Tudo o que ele faz tem em conta então os espíritos, tem em conta a humanidade. Tudo o que ele faz tem então em conta as coisas que estão do lado de lá, ou seja, tem em conta tanto a humanidade como a floresta e os espíritos da floresta. Sim, às tantas, sendo um príncipe, elas estão, como tu disseste, estas coisas com honra. E de certa maneira ele tão, como já falámos, ele tem esta posição neutra porque, pronto, ele provavelmente ele gosta de ver tudo bem. Também como, pronto, a vila dele defendia a coisa da natureza e dos humanos, claro que ele quer ver as duas coisas juntos. E também foi por causa disso que o Deus Viado o salvou
em contraste, por exemplo, ao javali que no início atacou a aldeia, que na verdade não foi salvo pelo Deus Veado e podia ter sido. Exatamente, é uma das coisas que lá está, o filme então nos mostra de uma maneira bastante bem ilustrada. E outra personagem que me chamou a atenção e que eu achei sempre muito interessante é aquela personagem que ajuda o próprio Ashitaka no início. Aquele viajante que nós mais tarde começamos a perceber que ele se calhar tem um papel importante e que na verdade não é aquilo que parece. E eu fiquei também um bocado admirado depois de o ver quando ele se encontra com a senhora Eboshi e nos percebemos que eles estão de certa maneira os dois a trabalhar para o mesmo fim, que neste caso é destruir a floresta, mas depois também descobrimos aqui ainda mais um objetivo da senhora Eboshi, que é destruir então este espírito e ficar com a cabeça do espírito da floresta. Pois, o viajante, ele aqui então fica também uma pessoa que quer lutar por essa cabeça de viado, a cabeça de um deus. Porquê? Eu não sei, mas acho que era giro saber. Eu acho que ele aqui quer simplesmente a cabeça do viado, porque eu acho que eles veem esse deus da morte, né? Esse espírito, como a fronteira final, percebes? O desafio final. E eu acho que eles querem a cabeça dele porque é o triunfo, é um sinal do triunfo, é uma espécie de troféu máximo, percebes? É o troféu com maior importância que eles podem ter porque mostra efetivamente que destruíram a floresta. E eu acho que ele simplesmente quer isso, e a própria princesa Eboshi quer isso, porque ela vê este espírito da floresta como o desafio final, não é? O confronto final, é a última barreira que ela tem que ultrapassar, e assim que ultrapassar e conseguir matar o deus da floresta, a floresta é dela e ela pode fazer o que quiser. Sim, então será o desafio final, de certa maneira, porque como eles então querem certamente expandir o seu comércio do ferro, eles então, pronto, ao matar este último espírito da floresta, o Deus Veado, então conseguiriam controlar tudo e poder ser ricos de certa maneira. Outra coisa também que este filme nos mostra é então as diversas personagens que existem aqui na floresta, os diversos espíritos, e um deles é então estas crianças da floresta, que eles mencionam que quando uma floresta está bem, estes pequenos espíritos aparecem pela floresta fora. Eu acho que agora aqui era importante tomarmos assim uma secção aqui deste podcast para falarmos de uma coisa que eu acho curiosa, porque este filme teve uma grande influência num jogo que saiu já há algum tempo, que é o último jogo de Zelda, que saiu em 2017, que é o Breath of the Wild, e eu acho que as comparações entre os dois são inúmeras. Há bastantes coisas que nós, se olharmos para este filme e depois compararmos com o próprio jogo, nós vemos. E uma delas é, por exemplo, estas crianças da floresta com os próprios Koroks. E eu estou a falar disso porque sei que já jogaste e tu certamente deves ter reparado no mesmo. Pois eu no início, quando olhei para isto, também pensei que eram um bocado parecidos, não vou mentir. Eu estava a ver que, pronto, lembrei como eles abanam as cabeças e também, pronto, a própria maneira como eles são apresentados é muito parecido com os Koroks. E, pronto, é verdade é que eu não tinha dado conta até dar conta disto. E não sei se consegues também perceber uma outra grande influência que está no filme que também passou para o próprio jogo. Há outra criatura mítica que está lá. É o Deus da Floresta, Sakurai, né? Sim, sim, é o Deus da Floresta, sim. E nós, porque o Deus da Floresta no jogo de Zelda há lá uma montanha específica, mais uma vez aqui a referenciar esta coisa. Há uma zona específica do jogo, numa montanha, que sim, se não me engano, eu sei que tem alguma coisa também a ver com o Sakurai, que foi uma espécie também de tributo que fizeram a esse presidente da Nintendo. E o Deus da Montanha é efetivamente super parecido ao espírito da floresta. Também tem uma cara bizarra, tem. Pronto, há muitas similaridades e ele, quando está nessa montanha, quem jogou o jogo sabe, né? Nós temos de ter muito cuidado, porque facilmente podemos afugentá-lo, e ele só aparece em certas alturas, mas quando está nessa montanha, nesse lagozinho, nessa floresta, e está rodeado então por Koroks, ou seja, que transpondo para o filme, está cheio de crianças da floresta.
E eu achei, pronto, essas curiosidades entre os dois, não é? Entre o jogo e o filme, bastante interessantes. Eu por acaso até agora acho que não tenho-me apercebido disso, mas agora que falas, acho que é sempre interessante uma pessoa basear-se também, ou tirar algumas ideias de uns filmes para poder adicionar a um jogo. Claro, e já para não falar, não é? Depois também há aquela comparação que, não é? Tu também podes montar veados e alces no próprio jogo. Ou seja, e o próprio jogo, se nós formos a pensar bem, tem aquele aspecto da natureza muito, muito presente. Eu acho que realmente, e eu dediquei, não é? Queria falar um pouco disso, porque acho que é uma das representações ou uma das homenagens assim bastante bem feitas que um jogo tenha feito assim um filme. Neste caso, né, nós estamos a falar da Princesa Mononoke e, portanto, vale a pena falar do jogo de Zelda porque tem aqui estas duas similaridades. Eu acho que é uma boa comparação. Acho que Zelda sempre teve uma. Pronto, o Breath of the Wild, pelo menos, sempre tentou fazer as florestas um bocadinho mais misteriosas, com um bocadinho sempre de fantasia, com monstros de pedra e tudo. Por isso acho que é uma comparação que pode aplicar aqui. Pronto, e então nós voltando agora um bocado ao filme, eh, estávamos então na parte em que eles queriam fazer a tal guerra final, ou seja, a senhora Eboshi queria destruir o espírito da floresta, mas ao mesmo tempo, e juntamente com o tal viajante que nós falámos, queriam destruir o espírito da floresta, e ao mesmo tempo temos os javalis que querem então destruir os humanos por completo, que é para poderem restaurar a floresta ao normal. E isso então, depois aqui a história começa a desenrolar-se e nós vemos então aqui os diferentes métodos que ambos os lados têm então para se confrontarem. Sim, eu acho que é giro porque a maneira que também como os javalis, entre aspas, se juntam todos porque sentem que a floresta está mal e querem a proteger, então eles vêm todo o clã de um javali e decidem juntar-se para começar a atacar. E eu acho que, pronto, da maneira que eles se organizam também, acho que, pronto, é uma coisa interessante e acho que está bem feito. E que reflete a própria mentalidade, eles próprios dizem a mentalidade dos javalis, que é carregar em frente, não é? Andar em frente sem pensar muito nas consequências. E efetivamente o que nós vemos é que os humanos, como são um pouco mais inteligentes, tinham granadas e tinham bombas no chão já, minas, mesmo de propósito, para os próprios javalis que seguiram em frente e que foram então para a frente da guerra sem pensar muito e foram completamente aniquilados. E nós aí vemos então mais uma vez aqui a esperteza, por assim dizer, do homem, da humanidade, a conseguir vencer a natureza, porque então conseguem fazer estas ações premeditadas e a natureza age muitas vezes por instinto. Sim, eles basicamente, eles sabiam que era uma armadilha seguir sempre em frente, mas a verdade é que eles são um povo orgulhoso e os javalis gostam simplesmente de seguir em frente porque, pronto, eles são assim, eles têm esse orgulho que pronto, não os consegue parar, esse tal instinto que uma pessoa está sempre a falar. E paralelamente então a esta ação da guerra que está a acontecer, temos então a nossa senhora Eboshi e o seu o viajante, o seu informador, que estão então a ir para o centro da floresta para então encontrarem o Deus da vida e da morte, para efetivamente matar essa entidade, para poderem tomar conta da floresta, por assim dizer. Sim, aqui então é quando eles tentam fazer o ataque final e também é interessante ter um paralelismo entre a Eboshi então sai da própria vila pronto, para ir matar o veado e também é interessante é que as nações que pronto, estavam interessadas no ferro que esta vila estava a produzir eh, tentam então atacar também esta vila ao mesmo tempo que a Eboshi não está lá, deixando apenas as mulheres, que dependentes e conseguem até aguentar um bom bocado, a defender então o forte, de certa maneira. E então é quando nós nos aproximamos aqui do clímax da história, do final, não é? Da história e da parte mais intensa, que é quando então há aqui o confronto final entre a senhora Eboshi e o espírito da floresta, que ela consegue apanhá-lo naquele momento em que ele se está a transformar em espírito, mas não completamente, e ela então manda-lhe dois tiros e consegue efetivamente rebentar a cabeça fora, decapitar o próprio espírito,
mesmo com o Ashitaka a tentar impedir que isso aconteça, ela estava de tal maneira cega pelas suas próprias ambições que destruiu o espírito mesmo, nem se apercebeu das consequências. E depois, o que nós vemos a seguir, não é? É então esse espírito completamente desgovernado à procura da cabeça dele e a própria floresta toda a responder, a morrer por causa deste evento. E é que está muito bem feita essa parte. É que o espírito pronto, do veado a morrer, a verdade é que ele parece que começa a sair um líquido dentro dele, parece tipo uma gosma, de certa maneira, começa a expandir, a expandir, a expandir, e o que mete piada é que começa a cobrir quase a floresta toda e toda a gente tem que começar a fugir da floresta, que também está a morrer. E o que é interessante é que esta gosma então está à procura da cabeça que a Iboshi tirou, e agora o tal viajante está a correr com ela dentro de parece que uma panela e a fugir. Sim, sim. E então esta é a cena final, eu acho que está muito bem feita, da maneira que eles também tentam fazer que é impossível de escapar à natureza porque ela vai sempre estar contigo, não é? Exatamente, e nós aí vemos que eu acho que este filme também representa muito bem que é a força da natureza, o poder que a natureza tem e que por vezes o homem não consegue ultrapassar e temos que respeitar essa força e eventualmente o que acaba por acontecer, apesar da ganância do homem, que na lista está representado então nesse tal viajante ou nesse informador da senhora Eboshi, e o que nós vemos então é que ele acaba por ceder e acaba por entregar a cabeça de volta ao deus da floresta. Mas lá está, esta cena aqui é também uma das cenas favoritas. Esta parte final é uma das minhas cenas favoritas porque é quando então nos mostra a própria, lá está, a ganância do homem contra a força da natureza. Sim, aqui já está bem feito. Acho que, pronto, acho que eles de certa maneira são um bocado, acho que são castigados por terem feito isto tudo e nota-se que no fim acho que parece que não valeu a pena porque a verdade é que depois acabam por a natureza encontrar o seu próprio lugar. Acho que a tal Gosma então encontra, num momento muito final, encontra a cabeça e é interessante porque nesta parte final parece que já está mesmo sem espaço para fugir, eles têm mesmo que fugir depois eles fogem para uma última rocha nessa gosma que se estava a expandir, parece quase um tsunami, impossível de fugir e aí é o único sítio que conseguiram estar vivos, claro por muito pouco tempo porque aquilo estava quase a apanhá-los e aqui está o viajante, a princesa Mononoke e o Ashitaka que eles aqui então fazem aquela decisão de tem que ser um humano a dar a cabeça à natureza, porque só assim é aquele aceita que vocês estão a tentar pedir o perdão. Eu acho que aqui está muito bem feito porque aqui o viajante tira então a cabeça da tal panela e a princesa Mononoke e o Ashitaka então levantam a mão com a cabeça, a segurar a cabeça e aí, então a tal gosma parece que entra para dentro parece que colapsa para dentro da cabeça para voltar a receber o que tinha perdido. E esse momento que estás aí a falar, lá está, reflete então aqui as ideologias das nossas duas personagens principais, por assim dizer, que então se unem ali naquele momento e lá está, a natureza é restituída, assim como a própria humanidade que precisa da natureza para viver. Sim, acho que está muito bem feito. É o que eu digo. Às vezes, estas coisas de ter as ideias diferentes, a verdade é que às vezes juntos somos mais fortes. E aqui a ideia de juntar então a natureza com a humanidade será o melhor para os dois. Sim, exatamente, e não se foca então tanto na parte, ou seja, mostra-nos aqui que por um lado não precisamos de ser como a senhora Bosch e destruir a natureza para conseguir os nossos fins, mas por outro também não podemos seguir, por exemplo, os ideais dos próprios javalis, que era destruir por completo a humanidade, para restaurar a natureza. Tem que haver um meio termo, porque efetivamente, eu acho que essa é uma das mensagens do filme, não é? É que a natureza e o ser humano têm que coexistir. É obrigatório, não há outra maneira. E nós temos que tomar conta do nosso planeta e da nossa natureza que está à nossa volta, porque essa é a única maneira de nós conseguirmos existir pacificamente. Exato, acho que é uma boa análise. A verdade é que, como tu dizes, não vale a pena nós estarmos a lutar contra a natureza, porque a natureza depois também vai estar a lutar contra nós. E isso vai ficar numa guerra infinita que só vai parar quando um de nós certamente ceder e aceitar e descobrir também, de certa maneira, que o melhor para tudo, para toda a gente,
é unir. E então, mesmo no final, nas sequências finais do filme, vemos a parte que representa isso. Porque tudo bem, eles efetivamente conseguiram unir tudo e restituir a paz e restituir a natureza, mas depois temos, mesmo das frases finais das nossas personagens principais, por um lado temos a Sun, a princesa Mononoke, a dizer que ela vai continuar com a natureza, a restituir a natureza e a compor aquilo mal que tinha sido feito, e por outro lado o Ashitaka vai ficar do lado dos humanos para então restituir a humanidade, ou pelo menos guiá-los de uma maneira correta, que não então influencie de uma maneira má e errada, não é? A natureza. Sim, até a própria Hiboshi, que sobreviveu no meio disso tudo, diz: vamos criar uma nova vila, mas desta vez vamos fazer da maneira correta. Ou seja, exatamente, terminamos aqui então com as nossas personagens a perceberem-se do seu objetivo em comum, neste caso, e desta tal coexistência entre a natureza e a humanidade. Tendo então discutido agora os assuntos todos, ou a maior parte então dos assuntos do filme, resta-nos debater então apenas a parte do título. E, portanto, o título chama-se A Princesa Mononoke, aludindo aqui então à nossa personagem, a Sun. E aqui eu acho que este título, de certa maneira, é um título simples e eficaz. É um título que chama-nos aqui a atenção para, lá está, a própria Princesa Mononoke, que vive então esta vida com os animais e que é pela natureza, por assim dizer. E acho que a escolha deste título foca-se um bocado nisso, em mostrar então aqui a outra faceta da natureza, uma faceta que é humana, mas ao mesmo tempo é animal, é parte da natureza. E por isso é que, a meu ver, eles escolheram assim este título, porque esta personagem reflete um bocado esses dois mundos, que são as temáticas debatidas aqui neste filme. Sim, eu acho que este título, entre aspas, está bem feito, porque bem mesmo ao núcleo disto, eu acho que é pensar. Então, a Princesa Mononoke. Para já, Mononoke quer dizer certamente espírito, de certa maneira, ou seja, a princesa dos espíritos, a princesa que vive, pronto, foi criada com os espíritos, foi criada com os deuses, com os tais lobos, e ela então foi criada na natureza. E o filme, logo no início, então, tem o nome da Princesa Mononoke, dando mais importância, de certa maneira, à natureza. Mas depois também temos aquela dualidade de temos uma princesa da floresta e o príncipe dos humanos, que será o príncipe Ashitaka. Ele sempre foi um príncipe da aldeia, mas agora esteve então a lutar pelos humanos e pela natureza. Então podemos começar a pensar que isto é uma maneira de, então, príncipe e princesa, então é uma maneira de unir então os dois. Eu acho que isto então está muito bem feito, que é tal dualidade de tentar unir duas identidades de mundos diferentes para tentar então coexistir. Exatamente, que é então aqui o nosso objetivo sempre final do nosso filme, que é mostrar nestas duas realidades. E realmente lá está, ao escolhermos a Mononoke, ao escolher a Princesa Mononoke, chamamos aqui então esta atenção para uma parte de um, não é de um todo, sim, mas é para uma metade de um todo. E a Princesa Mononoke é certamente uma metade de um todo e ao mesmo tempo é um elo de ligação que nos liga aqui à natureza, porque esse também é o tema central do próprio filme. Sim, aqui se formos a ver, até o próprio nome do filme não ficava mal com o Príncipe Ashitaka, por exemplo. Sim, se bem que se chamasse o Príncipe Ashitaka não chamaria talvez tanta atenção para a parte da natureza, não é? Pois, exato. Por isso é que às tantas eles escolheram ao contrário. Sim, exatamente. E damos então por terminado mais uma sessão do Gratinado no Forno. Queria só agradecer a todas as pessoas que nos estiveram a ouvir durante este tempo. Este é o último episódio da primeira temporada. Nós vamos voltar com mais episódios e mais temporadas. Estamos também a pensar fazer mais coisas aqui para o canal do YouTube. Esta primeira temporada que nós fizemos foi um bocado mais experimental. Ainda não sabíamos bem como fazer as coisas, tivemos que nos ajustar para fazer este podcast e há sempre algumas dificuldades que nós tentámos lidar com elas da melhor maneira sem afetar o próprio horário de postar os vídeos. Temos conseguido sempre manter isso consistente, mas espero que tenham gostado
E nós planeamos então continuar isto e vão certamente ouvir brevemente de nós e ver brevemente os diferentes tipos de vídeos que estamos a pensar postar. Exato, obrigado a todos por ver e espero que tenham gostado então de ver o gratinado no forno. E terminamos então hoje esta sessão do gratinado no forno e esperemos então ver-nos para a semana, na próxima refeição. Não sabemos que tipo de refeição será, mas com o gratinado no forno.